Ao celebrarmos a memória de São Pedro e São Paulo, a primeira coisa é pensarmos na naturalidade com que Deus escolhe a nós para sermos revelação do seu amor. Porque, de fato, nós devemos pensar, como disse o Salmo de ontem, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Quer dizer, Deus, a princípio, não precisaria contar conosco, mas o Senhor conta conosco. E assim, então, nós devemos olhar a humanidade de Cristo e a nossa humanidade como meio que Deus escolheu para falar a todos. Então, ao celebrarmos duas pessoas, irmãos mais velhos nossos na fé, e recordamos da nossa simplicidade, da nossa vida e ver como o Senhor nos ama profundamente. Então, assim, filhos e filhas amados, olhamos para a vida de dois irmãos mais velhos na fé e neles encontramos o exemplo de amor, acolhida à vontade de Deus e, sobretudo, agir em nome do Senhor. São Pedro, bem conhecemos sua história, ele conheceu Jesus através do seu irmão André. Foi André que disse: encontramos aquele quem procurávamos. E aí então, no primeiro encontro, Jesus já até mudou seu nome, não mais Cefas, mas agora em diante Pedro. Ao longo da caminhada, vemos que, por exemplo, foi Pedro que disse: Senhor, faça-me caminhar sobre as águas, e ele afundou. Depois foi Pedro que respondeu claramente, como no Evangelho de hoje: Tu és o Cristo. E Jesus disse: Te darei as chaves do céu e da terra. Também será Pedro que disse: Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Mas foi Pedro que por 3 vezes negou a Cristo. Mais tarde, nós vemos que também Pedro muitas vezes pensou em desistir. Tanto é que depois que Jesus havia subido aos céus, ele reapareceu e ali dialogou com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Então assim vemos que é uma história entre Jesus e Pedro, e por mais que Pedro tivesse seus altos e baixos, Jesus nunca desistiu de Pedro. Tanto é forte essa marca em São Pedro, que contam que depois que Jesus já tinha subido, quando Pedro já morava em Roma, houve a história de Nero colocar fogo na cidade, depois perseguir os cristãos, e aí Pedro resolve fugir. E quando estava saindo de Roma, no caminho encontra com quem? Com Jesus. E Pedro perguntou: Quod vadis Domine? Aonde o Senhor está indo? E aí então Jesus disse: Pedro, estou indo morrer em teu lugar. E Pedro então: tá bem, Senhor. Voltou para trás e voltou para a cidade de Roma, onde mais tarde ele acabou sendo martirizado. Então vejam, essa é a história de Pedro. Pedro, com seu jeito de ser simples, direto, meio rude nas coisas, mas é o jeito que muitos nós também identificamos. Assim que devemos amar a Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma simples, alegre e disposto a nos ajudar. Então, assim, quando olhamos para Pedro, pensemos: o Senhor sempre conta conosco. Nós não podemos desistir de nós mesmos, mas pelo contrário, Senhor, confio em Ti. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Por outro lado, Paulo não conheceu Cristo em vida, soube dele, ouviu falar dele, era um homem reto e trabalhava como militar e começou a perseguir cristãos por ordens superiores. E foi assim que ele acabou conhecendo Cristo em caminho de Damasco. E ali Deus é cheio de surpresas, porque disse a Paulo: você vai para a casa de Ananias. E também avisou Ananias através do anjo: receba Paulo. Tão desconcertante, eu que persigo os cristãos, agora vou para casa cego de um cristão. E Ananias, por outro lado, pensava: mas eu que sou cristão, esse homem que nos persegue vem aqui para casa, e o Senhor age deste modo. É como um pai ou uma mãe quer que seus filhos se entendam. E de fato, essa foi acolhida na igreja, através de um momento de cegueira, ele não estava enxergando, colocando-se com confiança na mão de Ananias e vice-versa. Mais tarde também a gente sabe que ele precisou da ajuda de Barnabé. Todo mundo tinha desconfiança de Pedro, de Paulo. Tanto é que se não fosse Barnabé que chegasse nos lugares: olha, isso aqui é Paulo, ele está convertido, aí nós vamos vendo
a beleza também da amizade para ajudar as pessoas a se colocarem nos seus lugares. Pedro ficou muito ligado ao povo de Israel. Paulo, por outro lado, teve uma intuição, ou melhor, uma graça divina e foi pregar a outros lugares, como eu disse na leitura de hoje. Antes de conhecer Cefas e conhecer Tiago, o menor, que era irmão, primo de Jesus, primo de sangue, ele foi então falar às outras nações. Então vejam, aqui tem um sinal belíssimo disso, ou seja, de como Paulo ele foi para muitos outros lugares e de algum modo, não se surpreendam, mas os primeiros escritos cristãos são de Paulo. 7 anos depois ele escrevia Carta de São Paulo aos Romanos. E o primeiro evangelho foi de 27 anos depois, ou seja, em 65. Veja então como Paulo apaixonou-se por Cristo e começou logo a escrever sobre Cristo. Então vejam, aqui os dois nossos irmãos mais velhos na fé têm muito a nos ensinar. É preciso a gente compreender nossa humanidade e o Senhor confia em nós. Pedro, o que ligares no céu está ligado, o que tu desligares está desligado. Olhemos para Paulo e pensemos então que nós também devemos ir para o mundo, anunciar Cristo e falar de Cristo. Que eles então, esses apóstolos, intercedam por nós. São Pedro termina a vida dizendo: eu não quero morrer como o meu Senhor. E a sua cruz foi colocada de cabeça para baixo. Por isso, quando vermos por aí cruzes de cabeça para baixo, é a cruz de São Pedro, é a cruz papal. Algumas vezes os papas usam próximos de si para lembrar que eles estão no lugar de Pedro. E também lembramos de Paulo, que foi decapitado e sua cabeça, ao rolar no chão, formou-se 3 fontes. Chama-se Trefontane, o lugar onde ele faleceu. Um pela espada e outro pela cruz, mas ambos apaixonados pelo Senhor. Por fim, vamos hoje, como disse a primeira leitura, a igreja toda rezava por Pedro. Vamos todos rezar pelo nosso Pedro, o Papa Leão, pedindo que o Senhor o abençoe, o Espírito Santo ilumine na condução da igreja. Rezemos também para que o nosso coração se enche de generosidade. As coletas do dia de hoje pertencem ao Papa. Por isso, então, peço a vocês generosidade para que esses pequenos recursos nossos, somados do mundo inteiro, possam ajudar o Papa a fazer caridade. No Brasil, recentemente, o Papa doou uma embarcação, Papa Francisco, um navio, para que pudesse circular na Amazonas com equipes que envolvem padres, freiras, médicos, enfermeiros, psicólogos, para dar assistência de caridade. Então, por isso, a caridade do Papa atinge muitos lugares, África, Ásia e aqui no Brasil, sobretudo a Amazônia nos últimos tempos. Que o Senhor, então, nos abra o coração, como de Pedro e Paulo, e pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, um dia cheguemos aos céus.